Olá, meus irmãos do Lar João Batista. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez para a gente poder bater um papo aí, né? Então vamos iniciar fazendo a nossa prece, né? Fechando os nossos olhos, sentando confortavelmente, elevando os nossos pensamentos ao alto, em busca e ao encontro do Mestre Jesus. E a Ele vamos nos dirigir dizendo: obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nos é concedida de aqui estarmos reunidos em prol do Teu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, no propósito transformador do amor, da luz, do bem, para que tenhamos fé, bom ânimo nesta caminhada, para que consigamos superar as nossas dificuldades, continuar nossa jornada. Abençoa, Jesus, aos nossos corações, fortalecendo-nos o desejo de persistir nas trilhas que Tu nos deixastes. Abençoa toda a nossa humanidade, Senhor, neste momento de tantas dificuldades pelas quais estamos passando. Neste momento que a pandemia do Covid-19 assola a todo o planeta, em especial o nosso Brasil. Que a Tua paz, Senhor, e a Tua misericórdia possa nos fortalecer agora e para todos sempre. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, então vamos lá conversar um pouquinho sobre uma temática bem interessante, né? Que é a temática da caridade. Fora da caridade não há salvação, né? E esse é um tema realmente muito importante para nós espíritas, né? Já que a gente sabe que é o caminho que vai nos levar para horizontes melhores, né? É o caminho através da prática do amor ao próximo, da caridade, que nada mais é do que o amor em movimento. E Jesus veio ter conosco, né? Veio nos alertar, nos mostrar o caminho para que a gente pudesse implantar aqui o reino de Deus, né? Que a gente pudesse colocar aqui a prática da caridade. Então a gente vai percebendo que é necessário vivenciar esse amor ao próximo, essa caridade no nosso dia a dia, né? Principalmente nos dias atuais que a gente está vivendo, de muitas dificuldades, principalmente aqui no nosso país, que a gente vê aqui no Nordeste, no Norte, né? A gente está vendo aí muita gente passando fome, sem ter o alimento, sem ter o pão. Isso realmente é muito triste. A gente precisa, na medida que for possível, estender a mão e auxiliar, né? Porque, como diz no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem o mesmo nome do título do nosso bate-papo, Fora da Caridade não há Salvação, no primeiro item está lá o que é necessário para a salvação, né? E aí narra que Jesus veio, tomou seu trono, né? E reuniu os seus povos e os separou como se separa os bodes das ovelhas, né? Passando os bodes para a sua esquerda e as ovelhas para a sua direita. E se dirigindo às ovelhas,
os que estavam à sua direita, disse: Bem-aventurados sois vós, vinde e usufruí do reino de Deus. Porque eu tive fome, me desse comer. Tive sede, me desse beber. Estive nu, me vestistes. Estive desabrigado, me acolhestes. Estive doente, foste me visitar. Estive preso, foste me ver. E aí eles perguntarão: mas quando foi que lhe atendemos em todas essas questões? E aí ele responde que toda vez que atendesse ao mais pequenino do meu reino, era a mim que eu estava, era a mim que estavas atendendo. Né? Lembrando que Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para os pobres, né, e estropiados, para os cegos, aleijados, né, que somos na realidade todos nós, que ainda nos demoramos nessas plagas aqui deste planeta, que ainda temos dificuldade de entender o seu evangelho, principalmente de vivenciar. E voltando-se para aqueles que estão à sua esquerda, ele disse que eles irão arder no fogo do inferno eternamente. É lógico que Jesus, falando por parábolas, usava simbologias e pintava esses símbolos com cores fortes. Porque se hoje ainda somos assim, imaginemos como seriam aqueles que estavam lá, que não eram outros senão nós mesmos, né? Só que há 2000 anos passados a gente era mais ignorante, a gente tinha mais dificuldade de compreensão, né? E aí Jesus precisava usar de argumentos fortes, contundentes, para a gente poder entender. Então ele se volta àqueles que estão à sua esquerda e diz: tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estive nu e não me vestistes, fiquei doente e não foste me visitar, estive preso, não foste me ver, desabrigado e não me acolhestes. E eles perguntaram: mas quando foi que deixamos de lhe atender? Ele dirá que toda vez que deixasse de atender o menor do meu reino, era em verdade a mim que estavam deixando de atender. Então Jesus deixa claro, né, que quando a gente está fazendo algo por alguém que tem dificuldades, por alguém que não está conseguindo obter as suas necessidades básicas do alimento, do carinho, do acolhimento, nós estamos atendendo a ele. Né? Ora, o que precisa Jesus de nós? Né? O que precisa Jesus que eu faça por ele, se ele é infinitamente maior do que eu? Então, ele não precisa de nada. Logo, tudo que eu faço em nome dele, estou fazendo por mim mesmo, né? Estou fazendo em meu próprio benefício. E como dizia o nosso querido Francisco de Assis, é dando que se recebe, né? Então, à medida em que eu dou, eu sou o primeiro beneficiário, né? Por quê? Porque à medida em que eu estou doando alguma coisa, eu estou praticando desapego. Estou demonstrando que eu reconheço o meu irmão, o meu amigo, né, o meu companheiro de jornada, para que eu possa, através dele, né, transformar a minha existência,
para que eu possa, através dele, né, entender que todos nós somos irmãos nessa caminhada, que todos nós que precisamos uns dos outros, que a gente precisa, estando numa condição um pouco melhor, olhar para aquele que está em dificuldade. Porque aquele que está em dificuldade representa hoje a grande oportunidade que eu tenho de demonstrar que todo o aprendizado que eu fiz através dos conhecimentos espirituais, eu consigo já vivenciá-los, praticá-los no dia a dia, né? Então, aqui é uma escola fantástica, né? Como dizia Kardec, escola, hospital e presídio. Para aqueles que forem mais despertos, mais ligados nos valores espirituais, é uma escola de um aprendizado e de oportunidade também de passar ensinamentos para aqueles que nos acompanham, né? Por quê? Porque quando a gente está vivenciando o nosso aprendizado, nós estamos automaticamente ensinando aqueles que ainda não sabem, né? Imagine vocês, quando a gente leva alento àquele que está necessitado, quando a gente doa para aquele que não tem, né? O que a gente está fazendo? A gente está dizendo para ele: olhe, você está com essa dificuldade, mas eu estou aqui, olha, eu também não posso ajudar totalmente a resolver seu problema, mas eu vou, né, minimizar essa sua dificuldade, essa sua dor. Eu estou estimulando ele a ter fé. Eu estou estimulando ele a acreditar que existem pessoas melhores, que existem pessoas que se importam com a condição que ele está passando, com as dificuldades que ele está tendo nesse dia a dia. Então, eu estou, na realidade, né, abrindo possibilidades para que ele enxergue o mundo de uma forma diferente, para que ele enxergue a vida com uma perspectiva diferente dessa que ele está vivenciando, né? Olha que coisa maravilhosa e importante, né? Assim como Jesus fez quando ele foi questionado pelo doutor da lei, né? Que na realidade o doutor da lei, ele queria, quando ele vai até Jesus, né, perguntar o que é necessário, né, para ele adentrar a vida eterna, para ele ser salvo, né, para ele usufruir da vida eterna. Ele na realidade ele quer, né, colocar Jesus numa situação de dificuldade, né? Os judeus tinham por visão de próximo aqueles que estavam muito próximos, os seus familiares, pai, mãe, filhos, mulher, tal, irmãos, e deixou daquele parentesco, não é mais próximo. Próximo eram só esses, né? Então ele vai até Jesus para tentar pegá-lo em erro, né? E aí ele fala, pergunta o que é necessário. Então Jesus diz dos mandamentos, ele fala: mas já cumpro, né? E aí pergunta, Jesus fala: então vai, pratique, né? Aí ele, para questioná-lo, né, pergunta: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus traz uma parábola fantástica, né, chamada parábola do samaritano, né, parábola do bom samaritano. Todo samaritano, teoricamente, é bom, mas não tem por que não ser. Mas esse foi especial por quê? Porque os judeus, né, não aceitavam os samaritanos. Tanto é que eles nem pronunciavam o nome, né, de samaritanos.
porque os samaritanos tinham alguma divergência religiosa com eles, então eles não achavam que era um povo herético. E aí Jesus pega essa parábola e começa a narrar para o doutor da lei. Ele diz que um homem que descia, um homem que estava na estrada, né, que levava de Jerusalém a Jericó, foi tomado de assalto, né, pelos ladrões, que o despiram e o deixaram semi-morto, ou seja, desmaiado. Vejamos, olha os detalhes, né, que Jesus traz com essa parábola. Despiram, ou seja, não tem como identificar pelas roupas de onde era aquele cidadão. Podia ser de qualquer lugar, né? Então, veja como a coisa é bem articulada. Deixaram ele semi-morto, desmaiado. Ou seja, ele não tinha como se comunicar. Que seria também uma possibilidade de identificar de onde ele era através da conversa com ele. Essa possibilidade também inexistia, né? E aí ele vai narrando, né, que passa por ele, né, o sacerdote, que o homem que levava as coisas santificadas até o povo. O que fez o sacerdote passou ao largo, deixou ele lá do jeito que ele estava, né? Não prestou socorro, que em última instância era o mandamento maior, né? Atender aquele que está em estado de necessidade. Muito bem. Depois vem quem? O levita, né? Que também era um religioso. E o que ele faz? Ele, sem saber quem era, porque não tinha nem como dizer de onde era, de onde não era, se era samaritano, se era romano, se era judeu, enfim. Ninguém tinha como identificar aquele ser, apenas que era um ser humano. E aí o levita passa ao largo também, né? Muito bem. E aí vem, né, por essa estrada, né, um samaritano, né? Esse samaritano, que era considerado herético, ele desce do seu cavalo, né, deita azeite nas feridas, cuida daquele ser que está lá em dificuldade, né, acolhe ele, leva-o até a estalagem, acomoda ele e ainda fala para o estaladeiro que ele cuidasse dele e que, se houvesse alguma despesa, no retorno ele iria resgatar esse débito, iria restituir ao responsável pela estalagem. Então vejam, que amorosidade, que fraternidade, que caridade, né, que teve o samaritano, considerado herético, para com aquele que ele nunca tinha visto antes, que estava ao largo, lá no meio da estrada. E aí Jesus pergunta para o doutor da lei, né? Então, qual dos três foi o que usou de misericórdia, que ajudou o seu próximo? Aí o judeu vira-se para ele e diz: foi aquele que usou de misericórdia. Ele não fala, foi o samaritano, né? Veja aqui, né? E Jesus poderia ter pressionado ele, mas Jesus foi muito gentil, como sempre, e falou: então vá e fazes o mesmo. Auxilia sem ver a quem, sem saber,
se é parente, se é da mesma religião, enfim, o que é que a pessoa faz, o que é que a pessoa deixa de fazer, vai, estende a mão e auxilia, dá o socorro que aquela pessoa está precisando naquele momento. É exatamente isso o que ele recomenda que nós façamos, que a gente use de misericórdia para com os nossos irmãos mais necessitados, independente do credo, da religião, independente de qualquer circunstância que a gente venha vivenciar, que a gente deve estender a mão, assim como temos muitos exemplos por parte daqueles que estiveram aqui, como por exemplo a irmã Dulce, né? Irmã Dulce não distinguia quem era católico, de espírita, da Umbanda, do Candomblé, evangélico, ou seja lá o que for. Ela ia lá e socorria, ela ia lá e dava assistência, como a sua obra até hoje o faz, como faz Divaldo Franco, né? Que não pergunta qual é a religião, ele simplesmente vai lá e acolhe e faz o que tem que ser feito, como fazia Chico, né? Chico não perguntava a religião de ninguém. Ele, sabendo que a pessoa precisava de auxílio, ele ia lá, estendia a mão e auxiliava. E pronto, é o que é importante, é o que tem que ser feito, é o que é necessário. Então a gente não pode ficar se deparando, mas é disso, mas é daquilo outro. Não, não é este o caminho, né? O caminho é a gente estender a mão para aquele que precisa do nosso auxílio, para aquele que está lá necessitado da prática da caridade. Evidentemente, a caridade não se restringe única e exclusivamente às atitudes materiais. A caridade é muito mais ampla, a caridade é muito mais profunda e possibilita a todos nós a sua prática vivencial. Porque a gente não precisa ter dinheiro. Dinheiro que é uma coisa difícil no meio espírita, né? E nos dias atuais, então, a dificuldade é muito maior, né? Porque realmente estamos numa crise aí bem intensa em que o desemprego assola o país e que as pessoas estão passando muita dificuldade. Mas a gente sempre tem uma maneira, né? Sempre tem uma possibilidade de estender a mão, de auxiliar ao nosso irmão através de uma palavra, por exemplo, né? Quando a gente está confortando alguém, estimulando alguém a ter fé, a acreditar, a saber que poderá superar a sua dificuldade, né? Aí a gente está praticando a caridade. Quando a gente empresta os nossos ouvidos, por exemplo, para aqueles, né, que têm necessidade de falar, ouvir não custa nada, a gente não paga nada e é uma forma de praticar a caridade, né? Você simplesmente ouvir, se prestar a ouvir o desabafo daquele que tem algum tipo de dificuldade, que está ali passando por uma dificuldade e que precisa de alguém que o ouça, alguém que lhe dê ouvidos. Estará aquele que está prestando assistência nesse sentido, praticando a caridade, né? Você está orando por alguém que está em dificuldade, que está passando por uma situação mais complexa. O fato de você orar por ele, você está praticando a caridade. A caridade tem diversas possibilidades e perspectivas. Ela não se restringe única e exclusivamente à prática material, né? Ela tem várias nuances que podem ser atingidas através da nossa boa vontade. A questão maior é essa, é a gente querer, é a gente se determinar para fazer alguma coisa pelo nosso semelhante, né? Aí a gente com certeza, em determinando-se na busca de encontrar maneiras objetivas de auxiliar o nosso próximo,
a gente pode fazer, a gente pode ajudar, né? Então, não é necessário que você tenha uma empresa que você fique rico, ao contrário, né? Você não precisa, como muita gente se propõe, né? Não, porque se eu ganhar na Mega Sena acumulada de final de ano, tem que ser de final de ano para poder ajudar todo mundo, né? Senão não dá. Então, se eu ganhar, aí eu vou ajudar o centro, vou ajudar a igreja, vou ajudar não sei quem, vou acolher, vou fazer. São, na maioria das vezes, pessoas que na realidade não querem fazer nada, que não querem dar o seu contributo através do auxílio ao seu irmão necessitado, que estão querendo é, encontrar condições para poder ficarem bem, felizes dentro daquilo que eles acham que é a felicidade, que é ter dinheiro, né? Que não é bem por aí, né? A gente sabe que Chico, por exemplo, disse que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro. Imagine, né? Só tem dinheiro, não tem nada mais. Olha que situação de miserabilidade, né? Porque o mais importante é a riqueza maior, não é o dinheiro. O dinheiro, ele pode fazer falta, o dinheiro é bom se você sabe utilizá-lo adequadamente, ele supre as suas necessidades materiais, enfim, faz um monte de coisas. Mas não é necessário que você efetivamente tenha dinheiro para fazer a caridade. Veja com quanto começou Irmã Dulce. Veja com quanto começou Mãe Teresa de Calcutá. Veja quantos milhões tinha Divaldo e tio Nilson na época quando iniciaram o trabalho da Mansão do Caminho. Vá pesquisar que você vai ver que eles não tinham nada, a não ser o grande, forte ímpeto, o desejo de praticar o amor ao próximo, a caridade. E aí poderemos dizer, mas são espíritos que já tiveram um preparo para poder desenvolver esse trabalho. É verdade, mas nada impede que você também faça, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, né? A gente faz aquilo que a gente acha que é interessante. Não precisamos ser missionários, não precisamos já ter um nível mais evoluído para poder perceber, por exemplo, a dificuldade do nosso semelhante. Perceber que a pessoa não está bem, que a pessoa precisa de um ouvido, que a pessoa precisa de um acolhimento, né? Enfim, algumas necessidades básicas, né, que possam vir a existir e que as pessoas estejam necessitando e que a gente tem possibilidade de fazer isso. Que a gente pode se determinar a ajudar, a fazer, a dar o nosso contributo. Basta que a gente tenha boa vontade e disponibilidade. É importantíssimo isso. Que a gente tenha disponibilidade para fazer, para doar o nosso tempo, o nosso auxílio. Né? Hoje em dia que estamos aí vivendo a questão da pandemia, em que a gente sabe que as pessoas estão com muitos problemas, muitas dificuldades, né? A gente pode, por exemplo, passar boas mensagens, né? Divulgar boas mensagens através das redes sociais, né? Já é um alento, já traz algum benefício para aquele que está lendo e para aquele que enviou. Se a gente puder, né, trabalhar, por exemplo, o otimismo através das nossas publicações, se a gente puder enviar uma boa mensagem, né, com valores morais, com valores espirituais mais elevados, a gente estará praticando a caridade. Então a gente tem todo assim, um quadro de possibilidades que a gente pode utilizar a nosso favor, né? Porque é a oportunidade que nos está sendo concedida de efetivamente atestar que a gente está aprendendo a lição. Porque esse aqui é um plano de provas e expiações, e a maioria de nós não está em expiações, né? Estamos em provas, né?
a gente está tendo a oportunidade, através desses irmãos que têm mais dificuldade, de demonstrar desapego, demonstrar humildade, demonstrar que a gente tem interesse em permanecer na busca da transformação, da evolução, através do auxílio ao nosso semelhante. Olha que coisa maravilhosa, que área de oportunidade que a gente tem, né? A gente tem oportunidade, às vezes sem se deslocar, sem sair das nossas casas, de participar de um projeto desse, né? Eu participo de algumas atividades, de dar café, de dar mingau pro pessoal na rua, na fila da Aristides Maltese, da sopa, entendeu? Então a gente tem essa possibilidade. Às vezes a gente sabe de alguém que está precisando de alguma coisa, uma medicação, a gente põe na nossa rede social, né, pedindo. Se a gente não pode dar, a gente pede, né? Aí sempre aparece um ou outro que vai, de alguma forma, auxiliar, trazer uma luz, trazer uma possibilidade de auxílio para aquele que está precisando. E a gente está angariando esta oportunidade, esse mérito de trabalhar para ajudar o nosso próximo. E aí quem está sendo beneficiado também somos nós, né? Porque estamos ajudando aqueles menores do reino de Deus. E aí Jesus está atento, observando esse movimento que a gente tem feito. Vejamos Chico, que maravilha, né? Como ele foi generoso, como ele foi bondoso no seu dia a dia, né? Vejamos Bezerra de Menezes, que até o seu anel ele entregou para uma pessoa comprar os medicamentos, porque ele fez o receituário atendendo gratuitamente, mas a pessoa não tinha dinheiro, ele pegou o anel, entregou para ela vender e poder comprar a medicação para o seu filho, né? Então a gente vê, ele narra uma história também sobre Bezerra, que ele era presidente da Federação Espírita Brasileira e num dia que ele dava palestra, ele era um andar superior ao salão doutrinário, então tinha uma escada, né? Ele, quando terminava, descia aquela escadaria e num dia desse ele encontrou uma pessoa parada no meio da escada esperando para falar com ele. E aí a pessoa começou a narrar a sua dificuldade, a sua situação atual, né? Ela começou a falar que estava desempregada, que tinha 3 filhos, que os seus filhos estavam sem ter o que comer, que a sua esposa estava sem ter o que comer e que um deles, inclusive, estava em estado febril. E aí ele foi ali, porque ouviu falar de Bezerra, foi ali e pediu uma ajuda. Bezerra colocou a mão nos bolsos e não encontrou absolutamente nada, porque ele sempre estava doando aquilo que ele tinha, então bens materiais, dinheiro, não era comum ter com ele, né? Aí ele falou: "Ô meu filho, eu infelizmente não tenho nada de material aqui para lhe dar, mas olha, tome aqui um abraço de Maria." E aí deu um abraço ao rapaz, né? "Olha, você faz o seguinte, quando você chegar em casa, você pega um pouco d'água, né? Ore com toda a sua família e coloque um pouco de água para cada um deles. Isso vai ajudar você a suportar essa dificuldade de agora." Dito e feito, aquele homem saiu de lá, foi para a casa dele, chegou na casa dele, encheu uma garrafinha d'água, fez a oração, junto com seus filhos e sua esposa, e aí deu a água para cada um deles, e aí todos foram dormir. No dia seguinte, ele vai em busca de trabalho, né? Sendo que as pessoas dormiram, os seus familiares dormiram, o menino estava com febre, teve uma ligeira melhora, ele saiu em busca do trabalho. E aí o que acontece? Ele batendo numa porta, viu de repente se abrir uma outra porta em que saiu uma pessoa. E aí ele ali explicou aquela dolorosa situação que ele estava vivenciando. E aí essa pessoa prontificou-se a lhe empregar, ainda lhe deu uma cesta básica para que ele pudesse
se manter junto à sua família até que ele viesse receber o salário. Então ele conseguiu obter um resultado fantástico com a oração, com as preces de Bezerra. E depois voltou lá e narrou esse fato para Bezerra, né? E foi agradecer, foi dizer a ele que ele estava imensamente grato pela ajuda que ele havia recebido com aquela situação, né? Vejamos, né? Um abraço de Maria. Qual de nós não pode ser emissário das energias de Maria? Basta que a gente se conecte com ela, né? Se conecte com os seus enviados, e aí a gente pode também ser doadores, a gente pode ser emissários de Maria também. Basta que a gente queira fazer, que a gente se determine, porque sempre há um meio da gente fazer. E toda vez que a gente se habilita a trabalhar o amor ao próximo e a caridade, a gente é circundado por bons amigos espirituais que nos auxiliam, que ficam próximos a gente, emanando as suas energias mais elevadas e nos tocando, nos curando, nos envolvendo nos relacionamentos, fazendo com que a gente tenha o apoio e o amparo desses nossos amigos e irmãos de caminhada, né? Então, quando a gente se movimenta através do amor, né, a gente sempre é beneficiado. Como dizia Paulo, né? Se eu não, nem que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, mas sem amor eu nada seria, né? Por quê? Porque o amor é o fundamento da pregação de Jesus. O amor é tudo o que ele deseja que a gente pratique, que a gente vivencie para com o nosso próximo. Porque caminhamos para uma universalidade dos espíritos. Vamos ter uma família única, né? Agregadas pela lei do amor. Isso não sou eu que estou falando, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei de amor. Então ele diz que nós caminhamos para isso, para ter uma família, né, plena, para que a gente não tenha divisões. Então precisamos nos movimentar para colocar isso em prática no nosso dia a dia, porque os beneficiários não serão outros senão nós mesmos. Queremos usufruir dessa possibilidade, dessa oportunidade de conviver cada vez mais próximo com os bons espíritos. E à medida em que eles convivem com a gente, automaticamente aqueles que ainda não perceberam a necessidade da prática do bem, aqueles que ainda querem o desforço conosco, que não nos aceitam pelos nossos erros passados, que não nos perdoam, eles também serão afastados, porque onde há luz não existem trevas, né? Então, duplamente somos beneficiados à medida em que a gente toma a atitude de operar na seara bendita do amor e da caridade, na seara do bem, né? Então a gente precisa se dar conta disso, meus irmãos, né? Precisamos trabalhar isso em nós com a consciência de que as dificuldades, elas permeiam a existência de qualquer um de nós que aqui se encontra. Vejamos o próprio Chico, né? Foi tão assediado na infância dele, né? A madrinha dele, que ficou com ele, né? Ela até garfo espetava na barriga dele, tinha uma série de problemas que foram todos sendo superados à medida em que ele também fazia a parte dele, à medida que ele entendia, que ele, né, compreendia as coisas necessárias, que ele dava ouvidos para a mãe dele, ele ia crescendo cada vez mais, ele ia se envolvendo com a espiritualidade que o apoiava, né? Dentre os quais Emmanuel, né, que apoiava Chico e que era seu mentor, lhe induzindo pelos caminhos, né? E Chico prontamente
entendeu, compreendeu essa necessidade e praticava isso no dia a dia, praticava o amor ao próximo, a caridade, de mãos cheias. Ele não admitia ver ninguém sem ser atendido, ninguém passando fome. Ele ia dentro das possibilidades dele, sempre fazendo um pouco mais, sempre doando mais para o seu semelhante. Então a gente vê que ele internalizou esse sentimento, esse conhecimento, essa vivência e fez uma obra fantástica. Foi recebido nada mais nada menos por Jesus, né? A Mansão do Caminho, mesmo quando foi feito o projeto e que Joana de Ângeles levou até Francisco de Assis, Francisco de Assis disse que só poderia passar adiante, pedir autorização de Jesus, se ali fosse colocado, envolvido a caridade e o amor ao próximo. Então isso foi o divisor de águas para que fosse aprovado esse planejamento que hoje está lá, daquela maravilha que é a Mansão do Caminho, assim como é a grande maravilha as obras assistenciais de Irmã Dulce, assim como é o Criança com Câncer, assim como é o Aristides Maltese, tantas outras obras que aqui se encontram e que estão aí plenas, né, atuantes, assistindo e auxiliando o nosso semelhante, aquele que está em dificuldade maior, né? Então a gente não pode ficar paralisado mediante as nossas dificuldades, porque a gente tem plena condição de dar continuidade neste caminho de evolução através da prática vivencial da caridade e do amor ao próximo. Não nos falta condições para colocar isso no nosso dia a dia em execução. Basta que a gente queira, né? É lógico que nós temos as nossas limitações e vamos respeitá-las. Jesus não pede que nos transformemos em anjos nesta encarnação. Ele nos conhece melhor até do que a gente se conhece. Então ele pede apenas que a gente ame o nosso semelhante, né? Já que tudo o que existe neste planeta e no universo é uma criação de Deus, o nosso Pai, né? Então, à medida em que a gente tem por parte dele todos esses benefícios, é no mínimo, né, importante que a gente tente devolver o menos que seja de tudo o que estamos recebendo para o nosso conforto, para a nossa vivência prática através de Deus nosso Pai, né? Então a gente pode e deve trabalhar para a prática do amor ao próximo, da caridade, né? Beneficiando a nós mesmos nesses processos de evolução para o qual nós viemos, né? Nós viemos para viver o amor. Se a gente ainda não despertou, é uma outra história. Mas o objetivo maior pelo qual estamos aqui é vivenciar o amor de Jesus, o amor de Deus, que Ele mandou até nós através do Mestre Jesus, que nos ensinou o caminho, e tantos outros missionários que aí se encontram, né? Tantos outros que aí estão fazendo bem, amando o seu semelhante, né? Temos aqui entre nós o nosso querido Divaldo aí, que é um exemplo vivo, né? Continua lá firme e forte, trabalhando pelo bem, pelo amor, pela caridade, 90 e tantos anos. Não é para qualquer um, né? A gente tem que ter determinação, tem que ter vontade, desejo transformador para poder obter êxito nessa busca, né, de vivenciar esse amor e essa caridade, né? Porque fora dela não há salvação. Quanto mais cedo a gente começar a trabalhar esse aspecto em nós mesmos, nós iremos, né, evoluir. A gente sabe hoje que a ciência traz a comprovação de muitas situações em que a vibração positiva, o pensamento positivo ajuda a curar doenças, tanto daqueles que são os portadores como daqueles que recebem a energia, né, das pessoas, porque tudo é energia, né? Tudo é energia.
Então, à medida que a gente vai se desapegando, a gente vai poder praticar esse amor ao próximo, essa caridade, através também da doação dos nossos bons pensamentos, do nossa energia através do passe magnético, do reiki, ou seja, o que for. Mas o que não podemos é deixar de colocar na nossa prática cotidiana a caridade como uma grande oportunidade de crescimento espiritual. Então, que a gente possa seguir os caminhos de Jesus, seguir os seus exemplos, vivenciá-los no nosso dia a dia, de forma a também nos beneficiar de tudo isso que temos pela frente, as oportunidades de viver cada dia melhor, de ser mais feliz e também fazer o nosso irmão feliz. É isso. Então vamos orar para fechar nosso trabalho, para que a gente possa, né, continuar nossa reflexão na intimidade do nosso lar e termos a ideia precisa do que devemos fazer. Jesus amado, mestre de luz, mentores amigos, te agradecemos, Senhor, e te pedimos ainda que nos dê força, que nos dê discernimento, que nos ilumine para que vivenciemos a caridade, para que vivenciemos no nosso dia a dia os exemplos de amor ao nosso semelhante. Rogando, Jesus, as tuas benesses de amor e de luz, para que tenhas fé e bom ânimo e nos repasse essa fé e bom ânimo, de forma que a internalizemos, para que a gente possa vivenciar-te o Evangelho em nosso dia a dia. Fica conosco, Jesus, derramando o teu amor, as tuas bênçãos